Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Imaginem duas crianças a nascer hoje. Uma nasce num país com eleições livres, imprensa independente e liberdade de expressão. A outra nasce num país onde o poder não presta contas a ninguém. A pergunta é simples, mas algo desconfortável. Qual delas tem maior probabilidade de viver mais tempo e com mais saúde? E mais importante ainda, e agora vou ser um bocadinho provocador, será que devemos nós, médicos de família, começar a falar de democracia como falamos de dieta, exercício físico ou de tabaco? Pensei que esta pergunta é algo out of the box, mas por estes dias, e também dada as efemérides que comemoramos, decidi fazer uma pequena pesquisa de bibliografia sobre a relação e o impacto dos diferentes regimes políticos na saúde dos cidadãos. E encontrei 4 estudos que, resumidamente, vou aqui partilhar neste episódio do nosso podcast, porque parecem-me estudos mesmo muito interessantes. Então, o primeiro estudo foi publicado no BMJ, no British Medical Journal, em 2004. E foca-se na relação entre a democracia e os indicadores clássicos de saúde. De certa forma, este estudo é considerado quase o ponto de partida daquilo que podemos chamar, entre aspas, a epidemiologia política. Trata-se de um estudo ecológico, transversal. Na amostra foram incluídos 170 países, representando cerca de 98% da população mundial. Foi considerado a exposição aos diferentes graus de democracia e, para isso, os autores usaram a classificação da Freedom House, que classifica os países em regime livre, parcialmente livre e não livre. E os outcomes considerados foram a esperança de vida, a mortalidade infantil, a mortalidade materna. Foi realizada na análise estatística um controlo de confundidores, nomeadamente o PIB per capita, os níveis de desigualdade através do coeficiente de Gini e a despesa pública. E, em resumo, os principais resultados deste estudo apontam no sentido de os países mais democráticos terem melhores indicadores de saúde. A associação manteve-se mesmo após o ajuste para níveis de riqueza e desigualdade. A democracia teve um peso explicativo relevante, com coeficientes de determinação até 50%. Como é óbvio, há sempre algumas limitações. Neste caso, trata-se de um estudo transversal, por isso não se pode aqui provar efeito de causalidade. A qualidade dos dados de diversos países também é algo variável e isso também pode limitar e influenciar os resultados. E a classificação do nível de democracia foi algo simplificada naqueles 3 escalões, conforme referi. Mesmo assim, há aqui uma mensagem-chave deste estudo. A democracia aparece como fator independente associado à saúde. O segundo estudo foi publicado numa revista com o título Health and Place, em 2016, e este estudo foca-se então na relação entre a democracia eleitoral e os níveis de saúde ao longo de 50 anos. Aqui já entramos numa análise mais robusta do ponto de vista de evolução no tempo. Trata-se de um estudo longitudinal comparativo. A amostra incluiu 168 países e dados de 1960 a 2010. Os autores usaram uma definição de democracia binária, ou seja, consideraram países que tinham democracia eleitoral versus países que viviam num regime não democrático. Na análise dos dados, usaram modelos de regressão com controle de variáveis económicas. Então, no essencial, os resultados deste estudo apontam para que os países que vivem em democracia têm, em média, mais 11 anos de esperança de vida e uma redução, em média, de 62,5% da mortalidade infantil.
Estes resultados são notáveis e muito positivos. É interessante porque os autores também tentaram perceber se estes resultados eram influenciados ou não pelo PIB, pelo nível de riqueza dos vários países. E realmente parte do efeito será explicado pelo PIB, mas não totalmente. Os autores também propõem alguns possíveis mecanismos causais plausíveis e consideram entre esses mecanismos a responsabilização política através das eleições que existe nos regimes democráticos, a liberdade de expressão, o debate público, as instituições que são mais fortes nos países em democracia e então também o crescimento económico e a redistribuição da riqueza. Digamos que a mensagem-chave deste estudo é que a democracia pode funcionar com um determinante estrutural de saúde. O terceiro estudo foi publicado no The Lancet em 2019 e tentou olhar para a relação entre a democracia e mortalidade por causas específicas. Este é provavelmente o estudo mais sofisticado. Trata-se de um estudo observacional com múltiplos métodos. Usaram os autores uma amostra de 170 países e dados de 1980 a 2016. Usaram como fontes de dados os dados do Global Burden of Disease e também da VDEM. Vamos ao essencial dos resultados. Este estudo mostra que a transição para a democracia conduz a um aumento da esperança de vida, de aproximadamente mais 3% em 10 anos. Também conduz a uma redução significativa de mortalidade por causas de doença cardiovascular, tuberculose e também por lesões. E referem os autores que a democracia explica 22% da variação na mortalidade cardiovascular. E um detalhe fascinante, o efeito mantém-se mesmo sem relação com o crescimento económico direto. Então, de acordo com este estudo, podemos dizer que as democracias são melhores a lidar com doenças crónicas, são melhores a gerir sistemas de saúde complexos e a produzir políticas de longo prazo. A mensagem-chave deste estudo é que a democracia não só prolonga a vida, mas também muda as causas de morte. Finalmente, o último estudo, um estudo publicado em 2023, numa publicação com o título Studies in Comparative International Development, e que olhou para a relação entre a democracia e desigualdades na mortalidade precoce. Aqui entramos, de certa forma, numa dimensão mais subtil relacionada com a equidade. Os autores usaram uma amostra de 162 países, com dados de 2000 a 2015, e usaram então um indicador que é algo diferente de todos os outros estudos, o indicador de variabilidade de idade à morte. E, em resumo, os principais resultados é que as democracias conduzem a uma menor desigualdade na idade da morte e uma menor mortalidade precoce, verificando-se um benefício mais evidente nos homens, provavelmente através da redução da morte por lesões e acidentes. Mensagem-chave deste estudo: a democracia não melhora só os indicadores ou a média dos principais indicadores de saúde, torna a distribuição da saúde também mais justa. Então, olhando para estes 4 estudos e com base em tudo isto, podemos afirmar que viver em democracia se associa a mais anos de vida, menos mortes evitáveis, menos desigualdade. E como possíveis mecanismos plausíveis, podemos apontar a existência de, e agora vou usar um termo em inglês, accountability por parte dos decisores políticos. Eles têm que prestar contas nos atos eleitorais e depois os cidadãos aprovam as políticas ou não, através do seu voto. Também uma maior preocupação com o bem público, um maior investimento em saúde, normalmente são mecanismos associados aos regimes democráticos. E agora a pergunta torna-se inevitável. Se sabemos que algo melhora a saúde da população, não deveríamos falar disso nas nossas consultas? Bem, sei que esta é uma pergunta algo provocadora, mas esta reflexão permite-nos pensar um bocadinho assim, ou seja, será que devíamos aconselhar a democracia como aconselhamos estilos de vida? Bom, o que é óbvio é que não faz sentido prescrever democracia como se fosse um fármaco. Nem sequer transformar a nossa consulta num espaço de debate partidário. Mas faz todo sentido reconhecermos que a saúde não é apenas o lado biológico do corpo humano. Se olharmos, no fundo, para a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, toda esta dimensão está lá presente, não é? Aquele bem-estar físico, psíquico
e social. Portanto, também é importante reconhecermos que os determinantes sociais e políticos importam e que têm impacto na saúde dos nossos pacientes. E neste contexto, tal como falamos de literacia em saúde, participação comunitária, direitos dos doentes, podemos evoluir um bocadinho para abordar e começarmos a falar de literacia cívica como determinante de saúde e abordar aspectos como o diálogo, a tolerância perante a divergência de opiniões, para combater um bocadinho a polarização que existe muitas vezes na sociedade e que depois sabemos que essa polarização pode estar associada depois a atos e a gestos de violência que podem realmente colocar também em causa a saúde dos nossos cidadãos. Caros colegas, estes estudos oferecem-nos dados muito pertinentes e permitem uma reflexão que me parece relevante nos tempos de hoje. Podemos continuar a ignorar que o contexto político influencia a vida, a saúde, o bem-estar e até as causas de morte dos nossos cidadãos? Acho que é pertinente e, se calhar, ao fim e ao cabo, entre um comprimido e um voto, há mais semelhanças do que parece. Este foi um tema diferente, mas que também espero que vos seja útil. E se gostaram, como sempre, partilhem com os vossos colegas e amigos. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.